Paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Também aos nossos irmãos que nos ouvem pela live, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa continuar abençoando, derramando da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder sobre cada vida, cada coração, cada pensamento, cada mente. Que só podemos, né, irmãos, continuar com a ajuda do Espírito Santo, não é verdade? Só podemos continuar essa caminhada, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, a qual Jesus tem nos deixado. Por quê? Porque ele sabia das nossas limitações. Ele sabia que éramos fracos, dependentes dele, né? Dependentes da sua graça, da sua misericórdia, não é verdade? E muitas tribulações, muitas angústias, né? Aflições, dificuldades do dia a dia, muitas vezes assolam, né? Querendo tirar muitas vezes o nosso ânimo, a nossa fé no Senhor Jesus, na verdade, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar em tudo, né? Para nos ajudar. Ele vem, ele nos ensina, ele nos lembra, como está escrito, né? De tudo quanto Jesus tem nos dito, para que nós não venhamos perder o nosso ânimo, não venhamos perder a fé. Nós possamos estar atentos, sóbrios, né? Possamos estar sempre buscando Ele, não é verdade? Sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que é somente olhando para Ele, irmãos, que nós iremos conseguir passar pelas, né, pelas correntezas, passar pelas tribulações, pelas angústias, aflições que vêm nesse tempo presente, né? Mas nada dessas coisas pode se comparar àquilo que ele venceu, irmão, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Tudo aquilo que ele passou, porque nós não passamos nada ainda. Nós achamos que passamos por alguma coisa, né? Mas na verdade, quem passou, né, maioria das tribulações, das dificuldades foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não conseguiríamos. Nenhum de nós conseguiríamos. Na verdade, nenhum. Mas ele conseguiu. Ele venceu todas as coisas. Venceu as injúrias, venceu, né, muitas coisas por nós, por cada um de nós, por aqueles que, pela pregação da sua palavra, iriam crer nele, né? E a palavra, ela nos ensina a permanecer nele. Permanecer, né, irmão? Por mais que venhamos achar que estamos sós, por mais que venhamos achar que, nossa, agora acabou, o mundo desabou, né? Tô sem chão, né? Jesus, Jesus, ele está intercedendo por cada um de nós. Nós nunca podemos nos esquecer dessas coisas. Jesus, ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, né, irmãos? Para nos dar ânimo. Mas nós não podemos nos esquecer disso. Se você abrir aí na sua Bíblia, em João capítulo 14, abre suas Bíblias. João capítulo 14. No versículo 17. Versículo 16. Aqui ele fala, né, com os discípulos, né? E no decorrente da conversa, né, irmãos, ele diz assim no 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E nós já sabemos quem é esse consolador, né? Esse consolador é o seu Espírito, o Espírito Santo. Não é verdade? Por quê? Por que o Espírito Santo não estava aqui antes, consolando os discípulos? Porque o Pai estava aqui, que Jesus estava aqui, né? Ele consolava, ele intercedia, ainda intercede, mas ele a todo momento ensinava os discípulos, né, a perseverar, né, a buscar as coisas que são de cima,
sempre disse aos discípulos que outrora eles padeceriam, né? Perseguições, dificuldades, tribulações e muitas outras coisas. Jesus, ele nunca escondeu que nós haveríamos de passar em terra alheia, né? Porque ele mesmo, por que em terra alheia? Porque Jesus, ele falou para Pilatos quando, né? Pilatos falou que ele poderia soltá-lo. Jesus, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, se o reino dele não é daqui, nós também não pode ser daqui. Porque estamos o quê? Lutando, né? Para morarmos com quem? Com ele. Morarmos com Jesus, para irmos com Jesus. Estamos lutando, né? Vencendo cada dia após dia, dificuldades, tribulações. O Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer todas elas, para que nós possamos ir com Jesus. Não é verdade, irmãos? Porque você olhando carnalmente, essa vida tem sentido? Você nascer, né? Crescer, aí vem as responsabilidades, né? Casa ou não casa também, mas vai ter que trabalhar para se sustentar, né? Dorme, acorda bem cedinho, vai para o trabalho, volta, faz alguns afazeres em casa, aí no outro dia de novo, no outro dia de novo, e assim sucessivamente. Na verdade, para que um dia aquela flor que desabrochou, né? Desabrochou, virou uma grande flor, uma grande rosa. Um dia aquelas pétalas vão murchar, né? Que as pétalas vão cair, aquele botão vai cair, acabou-se tudo. Tem sentido essa vida sem Jesus? Não tem. Essa vida sem Jesus, ela não tem sentido. Não tem, mas Jesus, ele veio nos dar um sentido da vida. Jesus, ele veio para compreendermos que com ele nós temos vida verdadeira. Porque a vida neste mundo aqui sem ele, ela é falsa. Ela é falsa, ela é enganadora, né? Só que o mundo não vai enganar com as coisas que você sabe que são enganosas, né? Porque senão você já vai matar de charada. Já vai matar a charada e não vai querer. O mundo engana, irmão, com ilusões, com coisas que enchem os olhos da carne. Por isso Jesus, ele sempre nos disse para que nós pudéssemos andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, né, irmãos? As concupiscências da carne. Ele sempre nos disse: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas, não é verdade? Mas aqui ele diz, ó, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É, discernindo mais somente esse versículo aqui, por que que Jesus ele, ele, ele viu na necessidade de enviar outro consolador? Por quê? Porque com certeza o seu povo, né, passaria por aflições. O seu povo, aqueles que teriam firme propósito de levar a sua palavra, o seu evangelho, padeceriam aflições, tribulações, perseguições, né? E até mesmo martírios, por causa do seu nome, por causa da sua palavra, por causa do seu reino, por causa do evangelho. Então ele sabia que nós precisávamos de um consolador. Nós não poderia deixar nós a sós, porque nós não suportaríamos sozinhos. O homem, irmão, não suporta sozinho. Nenhum homem na face da terra não suporta as tribulações deste mundo. Aqueles que querem ter o firme propósito de seguir Jesus, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após ele, né? Sozinho ele não consegue. Ele não vai conseguir. Somente com a ajuda do Espírito Santo ele pode, né, sair vitorioso. Então aqui, ó, é para que fique só um momento de tempo? Não, é para sempre. Para sempre, irmão. O Espírito Santo está com você. Creia nisso.
Se você tem dificuldade em alguma área, se você está passando por aflição, tribulação, se você está passando por angústias, irmão, o Espírito Santo, Jesus, ele já mandou há mais de 2000 anos atrás. Jesus nos deixou o Espírito Santo para que fique conosco para sempre. Para sempre. Não se esqueça disso. Pelo amor de Deus, não se esqueça disso. O Espírito Santo está com você. É só você clamá-lo, é só você, né, chamá-lo. Espírito Santo, toma posse da minha vida, toma posse do meu coração, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, pensamento, do meu jeito de falar, de agir. Me ajuda, me conduza. Ele vai te conduzir, ele vai te ouvir, né? Aí no 17, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, o mundo não pode receber o Consolador. Não pode receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque o que há no mundo? Coisas opostas ao reino dos céus. Ou seja, né? Avarezas, invejas, porfias, emulações, heresias, brigas, pelejas, dissensões, discórdias, né? Adultérios, fornicações, e assim vai. Iniquidades. É o que há no mundo. E, infelizmente, tenho por dizer que não somente no mundo, né, irmãos? Mas, infelizmente, nós vemos, por fato, em igrejas que era para adorar o nome de Jesus, que era para levar o seu evangelho, a sua palavra, as pessoas, nós vemos essas coisas, a qual não poderíamos ver. Não poderíamos ver, né? Mas Jesus, ele nos dá discernimento, nos dá entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro. Verdadeiro, ele veio para nos dar entendimento. Então, aqui no 17 diz, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Há quantos anos o Jesus disse isso daqui? Há mais de 2000 anos atrás. Então, aqueles que permanecem nele, permanecem na sua palavra, né? Como diz em João 8, nós vamos lá também, se torna discípulo dele. Ou seja, não é mais qualquer um, é discípulo de Jesus, discípulo do Rei, discípulo, né, do nosso Deus. Aqueles, né, que permanecem na sua palavra, nos seus mandamentos. E ele não nos deixará sós, olha só, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus diz no 18, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, essa é a nossa esperança, porque um dia Jesus vai voltar, buscar os seus, buscar aqueles, irmãos, que não se renderam a este mundo, buscar aqueles, irmãos, que não aceitaram outro evangelho além do que Jesus nos pregou, além do que os apóstolos pregaram. Que não aceitaram, irmão, nem que muitas vezes possa ser que até um anjo viesse falar de outro evangelho, a palavra fala que tem que se considerar anátema, maldito, maldito. Como diz, né, em Coríntios, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Jesus, que é Jesus. Então eu não posso, irmão, comparar Jesus com ninguém. Ou seja, ou ninguém com Jesus. Porque Jesus é o único Deus verdadeiro e vida eterna. Ponto. Ponto, irmãos. Então, ó, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha só. Os irmãos creem
que os irmãos já são participantes da vida eterna? Bucho, bucho. Os irmãos creem que os irmãos já são participantes da vida eterna, irmãos? A palavra é verdadeira, irmãos. Jesus ele nos diz que as nossas vidas já estão escondidas com Cristo nos lugares celestiais. A palavra é verdadeira. Agora, o que eu tenho que fazer? Né? Tenho que permanecer. Tenho que permanecer firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque nada pode nos tirar e desse amor. Nada. Nada neste mundo pode nos tirar, nem a tribulação, nada, irmão. Nada. Escute, ouça, discirna, entenda. Nada pode te tirar desse amor, irmão. Nada pode tirar a sua vida. Ninguém pode arrebatar a sua vida das mãos do Senhor. Ninguém. Ninguém. Mas temos que permanecer. Ainda um pouco, né? Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui no João 8, né? Como eu tinha falado, João 8, 31, é uma palavra muito conhecida mesmo. Mas faz um tempinho que nós não venhamos nela, né, irmãos? Faz um tempinho. Olha só. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquele que é discípulo, é impossível que ele não venha a ser liberto. Aquele que é discípulo e guarda a sua palavra, é impossível, irmão, que ele não vença suas lutas, suas tribulações, suas dificuldades. É impossível. Por quê? Porque nele habita o Espírito Santo. Porque nele, irmão, está o Consolador. Como Jesus disse lá, que estaria conosco todos os dias, não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Consolador. Estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Isso aqui é para aquele que crê, que a palavra fala, né? Aquele que crê. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aquele que crê, né? Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não preciso permanecer. Permanecer na palavra de Jesus. Mas é na palavra de Jesus, irmãos. Na palavra de Jesus. Não é em outras palavras. Nem em outro evangelho, né? Nem em outro evangelho. É na palavra de Jesus, o Novo Testamento. Aí sim, verdadeiramente, você será discípula. Será discipulado por ele, pelo Espírito Santo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é impossível que o homem venha conhecer a verdade fora das palavras do Senhor Jesus. E muito menos ser liberto. Muito menos ser liberto. Liberto de muitas coisas que há neste mundo. Muitas coisas, irmãos. Porque, irmãos, Jesus ele ainda vai nos libertar, né, de muitas coisas que virão. Ele vai nos ajudar a vencer muitas tribulações ainda. Muitas tribulações. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo, né? Aqui, quer ver, ó? Eu acho que eu falei desse versículo. Segunda Timóteo, capítulo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não me engano, é capítulo 2. É isso, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, irmãos.
Olha só. Muitos irmãos que estão no mundo, por aí, afora, irmãos, sofrem. Sofrem pelo amor de Cristo. Sofrem por guardar a palavra, né? O Evangelho. Sofrem, irmãos, por levar o nome de Jesus a todo custo. Muitos irmãos aí fora no mundo, né? Até, até mesmo nós, quando nós vamos pregar Jesus por aqui, né? Muitas vezes nós encontramos barreiras, né? Muitas vezes nós encontramos paredes de separações, né? E precisamos a todo tempo do Espírito Santo para que ele possa quebrar todas essas barreiras, todas essas coisas, para que a palavra possa fluir, né? Para que a palavra possa ir de encontro em cada coração e eles possam serem livres, livres das trevas, livres do engano, da mentira, de onde um dia nós viemos. Todos nós fomos participantes. Todos nós que estamos aqui fomos participantes das trevas também. Fomos participantes, irmão, da região e sombra da morte. Antes de Jesus, nós estávamos lá, né? Mas Jesus nos livrou. Mas Jesus, ele quer livrar muito mais. Deus, ele quer livrar muito mais. Muito mais, né? Então, ó, no versículo 1 diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas a palavra diz aqui, o tempo trabalhoso, irmão, não é que você vai, né, ganhar um outro cargo na sua empresa para você trabalhar mais, né? Não é que vai ter extra para você ganhar mais, não é isso. Os tempos trabalhosos aqui, irmão, nós vamos ter que trabalhar contra quem? Contra as corrupções mundanas, contra os enganos, contra as mentiras, contra pessoas que parece que pela cara tem uma cara de piedade, mas não são piedosos, né? Para aqueles que muitas vezes parecem que falam a verdade, mas não falam. O Espírito Santo vai te dar o discernimento e o entendimento para você discernir os espíritos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para que nós não venhamos cair na mesma doutrina, na mesma lábia desses tais. Essas são as aflições que Jesus ele vem nos alertar. Muitas aflições, irmãos. Muitas aflições. Olha só, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Jesus, ele nos ensina a amar uns aos, não a amar a mim mesmo. Não pensar só no meu ventre. Ele nos ensina a amar uns aos outros. Mas, nesses tempos aqui, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos e presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Olha só, muitos são assim hoje. Muitos só têm a aparência. Mas o viver, você vê que é totalmente diferente. O viver é totalmente diferente, irmão. Né? Olha só, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Negam o seu modo de viver. Muitos sobem nos púlpitos, né, das igrejas e pregam desse jeito. Mas na hora de praticar, negam a eficácia da palavra. Negam a eficácia do Evangelho, do Espírito Santo. Ó, destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Mas aqui, ó, no versículo 10, nos ensina assim, ó: tu, porém,
tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé. Quem é que diz aqui, irmãos? Quem é que está dizendo isso aqui? Paulo. Por quê? Muitos, muitos se introduziam nas igrejas e começavam a falar coisa que não tinha nada a ver com a palavra, coisa que não tinha nada a ver com o ensino, com o estudo de Jesus, com o entendimento de Cristo. Então, Paulo já começou a alertar dali. Quer dizer, essas dificuldades, essas tribulações, não é de hoje, né? Não é de hoje, é de muito tempo mesmo. É de muito tempo, né? Mas Paulo, ele exorta para quê? Para que os irmãos pudessem permanecer olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. É o único. E não dá ouvidos, né? Não dá ouvidos a heresias, não dar ouvido a falsos falatórios profanos. Não dá ouvido. Então ele diz, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E Deus nos livra, irmão, todos os dias. Todos os dias Deus nos livra de algo. Você pode ter certeza, porque os demônios, eles não dormem. Os demônios, eles não dormem, irmão. Eles arquitetam ciladas, trincheiras para querer nos afastar de Cristo, nos afastar da fé, para querer, né, querer que nós venhamos desanimar. Mas Deus, ele nos livra, porque ele não nos deixou só, ele nos deixou o Espírito Santo. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos estar firmes, olhando para ele, somente para ele, irmão, né? Olha só. Então, de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para pior, enganando e sendo enganados. Onde é que estava isso aqui? Estava acontecendo nas igrejas, em que Paulo, ele pregava. Acontecendo nas igrejas, e acontece em muitas igrejas até hoje, irmãos. Até hoje acontece isso, infelizmente. Mas ele nos deixa o alerta. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, aí é na hora de você analisar o que eu aprendi desde o princípio. O que eu aprendi que Jesus quer de mim desde o princípio, né? O que Jesus ele me ensinou, né? Ele me ensinou, você começa a discernir o que Jesus ele tem passado para mim desde a minha conversão, né? Ele disse que eu deveria negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, seguir após ele. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele me disse que eu teria que amar não somente aqueles que me amam, mas também aqueles que me odeiam, que falam mal de mim, né? Jesus, ele me ensinou muitas coisas. Então, Paulo, ele exorta a igreja a permanecer, né, na palavra do evangelho genuíno, que desde o princípio ele pregou aos irmãos. Porque até hoje isso acontece, irmãos. Quer ver? Vai em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Depois nós vamos voltar aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Aqui Paulo ele diz aos Gálatas, né? No versículo 6 do capítulo 1,
Aqui no cabeçalho diz assim, ó, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Olha só vocês, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então também há outro evangelho. Mas só há um evangelho que é o evangelho da graça de Cristo. Só há um evangelho, né? Então é só. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Anátema quer dizer maldito. Então, em muitas igrejas que porventura vierem pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, o Novo Testamento, é para considerar maldito. Anátema. Anátema, né? Ó, mas ainda que nós mesmos, Paulo ele fala, mas ainda que eu, Paulo ele disse como se Paulo tivesse dito assim, né? Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado. Seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, anátema. Volta lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Então, aqui no 14, irmãos, no versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem vocês têm aprendido, irmãos? O evangelho da graça. De quem? Jesus, Espírito Santo. De Jesus, irmão. Então, se outro vier querer instalar outro evangelho aqui, é para ser considerado o quê? Anátema, maldito. Quer dizer, os irmãos não vão aceitar. Correto? Os irmãos não aceitarão. Por quê? Porque os irmãos já conheceram a verdade. Porque o Espírito Santo já deu um entendimento para cada um aqui, para conhecer aquilo que é verdadeiro. Então, permanece. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a sua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que coisa, né, irmãos? Quer dizer, ninguém pode te enganar. Ninguém pode enganar nenhum de vocês que estão aqui. Nem mesmo eu. Nem mesmo o pastor. Ninguém. Por quê? Porque os irmãos têm aprendido do Espírito Santo, da palavra do Senhor Jesus. Ou seja, também ninguém pode te tirar desse amor. Ninguém, irmãos. Ninguém. E o Espírito Santo, ele vai falar por você, como diz aqui, ó. Mateus, deixa eu ver aqui.
Antes de Mateus, irmãos, vai em Marcos 13 aí. Marcos 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui é sobre a volta de Jesus, irmãos. O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. Olha só, no 24, no versículo 24, diz assim: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, irmãos, o evangelho não passará, ele não passa. Esse evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo, não dará lugar a outra palavra. Ela não passa. Então, se alguém se levantar para querer, né, falar de outra palavra, esse aí já tem que ser cortado o mal pela raiz. Ou seja, já tem que sair fora de cena. Fora de cena. Porque a palavra, ela não passa. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não passa. E aqueles que guardarem ela, ainda que morra nesse tempo presente, viverá na sua vinda. Ressuscitará para a vida eterna. Amém, irmãos? Então, já é 9 horas. Então, nem a morte, nem a profundidade, nem a fome, né? Nem a longura, nem a altitude, nada. Nada pode te separar desse amor. Porque você tem um ajudador com você. Lembre-se dele, irmãos. Porque ele sempre se lembra de nós. Ele sempre nos tira de bocados. Sempre nos tira, irmãos, de coisas que nós muitas vezes nem vemos. Nem vemos. Depois que nós vamos compreender, nossa, eu acho que aquilo foi um livramento. Muitas coisas que acontecem conosco, lá na frente a gente fala assim, eu acho que aquilo foi um livramento, viu? E realmente foi. Mas muitas vezes nós não compreendemos na hora, né? Mas Jesus, ele sempre estará conosco, todos os dias, irmão. Amém? Nos abençoe grandemente. Que o Espírito Santo possa continuar derramando a sua sabedoria sobre a vida dos irmãos, da sua graça, da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Livrando cada um de todo mal, livrando cada um desse presente século mal e infiel, em nome do Senhor Jesus.